Bucafé News, com apoio cultural Home Simple, bolsas, calçados e acessórios. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Bucafé News, um programa de entrevistas com o objetivo de fortalecimento da fé e da edificação pessoal. Nunca a Bíblia foi tão atual. O assunto de hoje é a igreja. Para falar desse assunto, estamos aqui com Esdras Ma, uma pessoa que ele tem uma característica muito especial. Ele nasceu em Hong Kong, na China, e veio desde menininho, migrou para o Brasil com sua família. Esdras, muito prazer. Esta é uma alegria muito grande estar aqui com você para a gente conversar sobre esse assunto, a igreja. O prazer é meu, Zezinho, estar nesse programa do Bucafé News. É um prazer estar com todos os telespectadores. Muito bom. Esdras, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte. Hoje em dia, todas as pessoas falam sobre igreja, falam, eu vou à igreja. A igreja ela é confundida com um prédio. Eu queria saber, assim, no seu ponto de vista, o que é a igreja? Esse conceito de a igreja ser um prédio é um conceito errôneo, porque a igreja hoje se tornou uma organização. Se identifica a igreja com um prédio, com a organização, mas não é assim na Bíblia. A palavra original, na língua original em que a Bíblia foi escrita, que é o grego, língua grega, a palavra igreja é eklesia. Eclesia vem formada de duas palavras. O prefixo ek, que quer dizer para fora, e eklesia vem do verbo kaleo, que significa chamar. Então, na verdade, a igreja é o conjunto de pessoas que Deus chamou para fora do mundo, para fora da situação que estão, para cumprir o propósito de Deus levar uma vida com Deus. Isso é igreja. Igreja não é uma coisa parada, estática, não é um prédio, não é um edifício. A igreja, na verdade, é algo mais relacionado como se fosse um verbo, algo dinâmico, algo em movimento, algo relacionado à vida, não é uma coisa parada. E a igreja é uma coisa que é no Novo Testamento, certo? Sim. É na época depois de Jesus. E a Bíblia fala que no início eles ficavam de casa em casa, então não existia um lugar físico, essa ideia de um templo, um grande templo, porque tinha o templo lá no Velho Testamento, onde as pessoas se reuniam, mas no Novo Testamento assim, parece realmente, como você falou, uma coisa muito dinâmica, de casa em casa, a igreja está aqui, está ali, está lá. Como é que era esse viver primitivo da... Realmente a igreja é um termo neotestamentário. No Antigo Testamento não vai ver essa palavra. É algo totalmente novo. Quando Jesus veio, ele iniciou o Novo Testamento. Por isso que é chamado de Novo Testamento. É algo totalmente novo. Deus teve um novo início com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus vivia no céu e o seu povo aqui na terra. Deus falava com o seu povo, mas não tinha um vínculo de vida. Hoje não. Hoje, nós que somos filhos de Deus, no Novo Testamento, Jesus morreu na cruz e ele foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, e quando ressuscitou, ele se tornou o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida. E hoje, quando nós recebemos Jesus Cristo, o Espírito de Deus entra em nós, Jesus Cristo mora dentro de nós. Então a igreja, a vida da igreja, como ela está no livro de Atos, como era na igreja primitiva, não era assim uma vida da igreja formal, como se conhece hoje. Havia o templo, sim. Então nós temos que ver que a igreja, a vida da igreja se divide em duas partes. Quando é para dar um ensinamento, algo assim para o aperfeiçoamento do povo de Deus, então se reúne num templo para dar o ensinamento dos apóstolos e assim por diante. É como se fosse numa escola. As crianças hoje vão para a escola para aprender. Mas a criança não cresce numa escola. A criança cresce numa casa. Então, o povo de Deus precisa também se reunir nas casas. É assim que a igreja cresceu no início. E hoje tem muitos lugares que a igreja está crescendo muito, nas casas. Nas casas nós temos um cuidado mais pessoal, um cuidado mais assim, orgânico. E é isso que a igreja precisa hoje, de algo mais pessoal. Então existe uma quebra da tradição, daquela coisa que todo mundo tem que ir a um lugar, para hoje ter um viver mais doméstico, de casa em casa, onde há um crescimento
das pessoas, no crescimento espiritual das pessoas. Exatamente. Deus deseja que a igreja esteja em cada parte da nossa vida. O conceito errado hoje é que eu vou para a igreja e lá eu sou uma pessoa. Daí quando eu vou para casa eu sou outra pessoa. E quando eu vou para o trabalho eu sou outra pessoa. Deus quer que a igreja seja a nossa vida. Seja no trabalho, seja nos cultos, seja em sua casa, você é a mesma pessoa. Deus quer se envolver com você. Então a nossa vida familiar tem que ser uma vida da igreja. Não tem lugar melhor. Se depender de ir para um templo, muita gente não consegue, por causa do trabalho, por causa das suas tarefas, do seu horário, né, das suas agendas. Então quando a igreja vai para as casas, alcança um número muito maior de pessoas. E Deus precisa de uma igreja hoje? Hoje Deus precisa de uma igreja. A igreja é o que Deus usa para levar a cabo o seu propósito, a sua vontade. Jesus orou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, o reino de Deus está no céu e a vontade de Deus é cumprida no céu. Mas a vontade de Deus hoje não é cumprida na terra. E ela é só cumprida na terra quando existe um grupo de pessoas que se consagra a Deus para fazer a vontade de Deus e pessoas que experimentaram um novo nascimento através de Jesus Cristo ter entrado em suas vidas. Então, hoje a igreja é o que cumpre a vontade de Deus aqui na terra. Então esse daí é o resumo da importância da igreja hoje. Exatamente, a igreja é muito importante. O papel da igreja hoje não é de... apesar de poder estar envolvida com essas coisas, o papel da igreja não é fazer a sua função política ou social, né? A função da igreja hoje é de fazer a vontade de Deus. E Deus quer fazer o quê? Deus quer salvar as pessoas. Deus quer dar a sua vida para as pessoas. Deus quer levar as pessoas a sentir a alegria, a paz, a felicidade. Né? Hoje é possível ser feliz, mas isso só é possível quando temos a vida de Deus. E isso é levado a cabo na vida da igreja. Então a vida da igreja primitiva ela pode ser vivida hoje, através de nós vivermos essa vida de casa em casa e também num lugar, num grande ajuntamento, onde a gente pode ouvir a palavra de Deus e podemos praticar essa palavra ouvida na nossa casa e nas casas das pessoas com que a gente tem contato, que a gente pode assim cumprir a vontade de Deus na terra. Exatamente. Na verdade, queridos ouvintes, nós temos que corrigir a nossa terminologia. Eu não vou à igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja. O povo de Deus que faz a vontade dele é a igreja aqui na terra. Né? A igreja não é um lugar, a igreja é o povo de Deus. Então, onde nós estivermos, ali está a igreja. A igreja pode estar no seu lar, a igreja pode estar no seu trabalho, a igreja pode estar no seu carro, no trânsito, né? Então, nós temos que ter essa vida relacionada com Deus. Até no trânsito dá para viver a igreja? Claro. Dentro do carro, o que você faz? Então nós que somos cristãos, filhos de Deus, quando estamos no carro, então em vez de reclamar do trânsito, né, lá se estiver em São Paulo, na Marginal Tietê, naquele trânsito, em vez de ficar reclamando, fazendo assim para as pessoas, você canta os hinos, você louva a Deus, você ora pelos seus vizinhos, ora pelos seus filhos. Essa é a vida da igreja, é uma coisa feliz, uma coisa alegre. Puxa, que bom, né? Nós podemos desfrutar aquilo que Deus sempre teve no seu coração, que é a igreja, e podemos viver a igreja em qualquer lugar onde nós estivermos. Exatamente, a igreja é algo acessível, a igreja é algo que está ao nosso alcance a cada minuto, a cada hora do nosso dia. A igreja não é um lugar que você vai só aos domingos para ficar lá 1h30 ou 2 horas. Não, a igreja é você e a igreja é a vida que Deus quer que você leve. Muito bom. Então nós queremos falar para você, nosso telespectador, que a igreja pode ser vivida na sua casa, no trânsito, né? Um bom lugar para a gente exercitar o nosso espírito, para estar em contato com Deus, em comunhão com Deus. E nós podemos ter esse viver em qualquer lugar onde estivermos, né? Na rua, em casa, num templo, né? Numa reunião grande. E nós queremos recomendar para você uma leitura, a leitura do livro A Igreja Desejável. Esse livro pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é a igreja e como nós podemos viver a igreja. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
Bucafé News, com apoio cultural Home Sample, bolsas, calçados e acessórios.